Olá, doutores, doutoras, estamos aqui para darmos sequência ao nosso segundo bloco, do qual nós tratamos no bloco anterior sobre o projeto ser encaminhado para a Casa Revisora, né? Nós vimos que se for aprovado, ele deverá ser encaminhado para o presidente da República, para a presidência da República, para a sanção, promulgação e publicação. Se ele for rejeitado, ele será arquivado. E se ele apresentar emenda, né, ele voltará para a casa de origem para nova apreciação. E não admitindo a emenda, né, o projeto será arquivado em definitivo, ok? Então, vamos ver aqui agora sobre a sanção. A sanção consiste na aquiescência, na concordância do chefe do Executivo com o projeto aprovado pelo Legislativo. É ato da alçada exclusiva do Poder Executivo, do Presidente da República, governadores estaduais, né, e prefeitos municipais. Na esfera federal, dispõe o presidente do prazo de 15 dias para sancionar o veto, para sancionar ou votar o projeto. A sanção pode ser tácita ou expressa. Ocorre a primeira espécie quando o presidente deixa escoar o prazo sem manifestar. Volta aqui. A sanção ela consiste em quê? Na concordância de aceitar ou não, né? Então, o que vai fazer o presidente aqui? Vamos botar como exemplo logo o presidente da República. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a oportunidade que ele tem naquela lei, se ele vai sancionar ou não. Se ele sancionar, né? Ele vai promulgar e depois ele vai publicar. Ok? Agora, os governadores estaduais, por que está falando em governador? O presidente da República, aí está falando dos governadores estaduais, nós temos as leis estaduais e os prefeitos municipais, que nós temos também, né? As leis municipais, nós temos também os decretos. Na esfera federal, dispõe o presidente do prazo de 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. Veja, na esfera federal, o presidente, quando a lei chega, a lei, se for uma lei federal, na esfera federal, lei federal, chegou para o presidente da República, depois de ter preenchido todos os trâmites, aí vai para o presidente, aí ele vai dizer assim, eu vou vetar, pronto, ou não vou vetar. Ele tem essas duas possibilidades, vetar ou não vetar, ou aprovar com ressalva e vota para poder corrigir, também ele pode. Mas, aqui no caso, o prazo de 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. Não é uma lei, é um projeto ainda. Agora, a sanção pode ser tácita ou expressa. Essa sanção quer dizer, o presidente ele vai falar se concorda ou se não ocorre. Ocorre a primeira espécie, quando o presidente deixa escoar o prazo sem manifestar-se. Então, ela é tácita. Certo? Ou, a sanção ela pode ser expressa quando declara, olha aqui, é expressa quando declarar a concordância em tempo oportuno. Na hipótese de veto, o Congresso Nacional, tempo oportuno. Por quê? Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem. A sanção pode ser tácita ou expressa. Quando é que ela é tácita? Ocorre a primeira espécie quando o presidente deixa escoar o prazo sem manifestar. Então, a sanção ela vai ser o quê? A sanção ela foi sancionada se o presidente da República não deliberar, né? ou seja, não se manifestar sobre o tema. E ela pode ser expressa quando, aqui nós vamos ver, é expressa quando declarar a concordância em tempo oportuno. Ele tem um prazo dos 15 dias e ali ele vai concordar, né? Ele vai dar o seu veto ou não. Na hipótese de veto, se porventura ele vetar, o Congresso Nacional, as duas casas reunidas, disporá de 30 dias para sua apreciação. Para que o veto seja rejeitado, é necessário o voto da maioria absoluta dos deputados, para que o veto seja rejeitado. Se
o presidente aqui está dizendo que se o presidente rejeitar, se o veto for rejeitado, ou se a maioria não aceitar ou não concordar com o veto, é preciso os votos da maioria absoluta dos deputados necessados em escrutínio secreto, em uma votação secreta, em voto secreto. Vencido o prazo, sem deliberação, o projeto entrará na ordem do dia da sessão seguinte e em regime prioritário. Então eles vão votar novamente, tá? Se vencer o prazo. Então, gente, não é fácil para criar uma lei. Não é fácil. Além de ter que elaborar o projeto, é preciso, tá? Porque a gente diz assim, não haveria necessidade, eu não precisaria ter interesse, mas tem sempre alguém que tem interesse, né, na criação de uma determinada lei. Ou às vezes o presidente da República não tem interesse naquela lei. Ou às vezes o Senado Federal não tem interesse naquela lei. Acaba que essas pessoas, elas, talvez não a maioria, né? Acaba que elas tendem a influenciar na criação dessa lei. Ou o Senado, ou a Câmara dos Deputados, né? Ou o próprio Senado Federal. Então, ou o presidente da República, qualquer um pode estar barrando. E aí ela volta para a ordem do dia, ou às vezes engavetam, né? Ninguém quer deliberar sobre o projeto. E aí esse projeto, de repente, ele terá que entrar na sessão seguinte, aí do regime prioritário, depois, de repente, não dá quórum, e aí fica naquele impasse, ok? Então, a lei, elas são necessárias, porque nós vivemos no regime de o quê? Nós vivemos no positivismo. Então, é desenfreado, é o poder do Estado sozinho falando? Não. Aqui o magistrado, ele vai decidir pelo seu livre convencimento? Pode. Completamente? Não. Ele vai ter, né, que fundamentar em cima da lei. Pode utilizar, às vezes, justificar porque não existe a lei, que precisa de algum princípio? Pode. Dos costumes? Também pode. Mas na jurisprudência? Pode. Não sei nem se vai ter jurisprudência no caso aqui, né? Ou pelo simples fato de alegar que não existe a lei? Também pode. Pode deixar de julgar porque não existe lei? Não pode. Então ele vai ter que fundamentar as suas decisões, a prioridade dele é a lei. Se a lei disser, não tem princípios, se a lei traz, não tem princípios, aí não tem costume, não tem nada. O que vai prevalecer é a lei, certo? Agora, quem vai elaborar a lei? Tem pessoas que têm interesse? Tem. Tem pessoas que vão votar a favor, tem pessoas que vão votar contra. Uns acham que não precisam mais criar leis. E aí eles começam a discutir, principalmente dentro da Câmara dos Deputados, o Legislativo. Eles vão começar a ter discussões que às vezes fogem da finalidade. Outros trazem os projetos com o propósito de beneficiar a si. Aí o outro não veta, aí o outro veta porque pode ser prejudicial a ele, ou ele aprova porque será benéfico a ele, e às vezes as pessoas esquecem da sociedade, esquecem da coletividade. Aí nós temos a promulgação. A lei passa a existir com a promulgação, que ordinariamente é ato do chefe do executivo. Consiste na declaração formal da existência da lei. Rejeitado o veto presidencial, será o projeto encaminhado à presidência para efeito de promulgação no prazo de 48 horas. Esta não ocorrendo, o ato competirá ao presidente do Senado Federal, que disporá de igual prazo. Se este não promulgar a lei, o ato deverá ser praticado pelo vice-presidente daquela casa. Então, a promulgação, a lei passa a existir, a lei
passa a existir a partir da promulgação, certo? Agora, que cabe a quem? Cabe ao chefe do executivo, tá? Se ele não publicar, né? Se ele disser assim, ó, eu não vou promulgar a lei, o ato deverá ser praticado pelo vice-presidente daquela casa. Então, o projeto será encaminhado, à medida que foi promulgado, deixa de ser projeto e passa a existir a lei, ok? Publicação. A publicação é indispensável para que a lei entre em vigor e deverá ser feita por órgãos oficiais, né? O início de vigência pode dar-se com a publicação ou decorrida a vacatio legis, que é o tempo que medeia entre a publicação e o início da vigência. Então, a lei, se ela já foi, como nós vimos, a promulgação da lei, ou seja, a lei passa a existir com a promulgação, aí tem uma lei. Aí a lei precisa ser publicada, precisa dar vigência, né? Precisa dar conhecimento à população. Então tem que tornar-se público. Então ela vai ser feita por onde? Pelos órgãos oficiais. Agora, o início de vigência pode dar-se, aqui ó, o início de vigência pode dar-se com a publicação, o início de vigência, ou decorrida a vacatio legis, porque a lei às vezes quando ela é publicada, tem leis que ela foi publicada, o teu efeito ela é imediato, mas tem lei que ela é publicada e ela vai ter um período para entrar em vigor, para que ela surta o seu efeito. Então aí é chamado a lei, já que a lei foi publicada e a tua vigência é chamado de vacatio legis, que é um período vago, vacatio é um período que está vago, é um vácuo ali diante da publicação e a vigência da lei. A lei foi publicada hoje, né? Hoje dia 11, mas a lei só vai ter vigência a partir, né? Vamos ver aqui, a partir de 2022. Então, esse período que compreende aqui da publicação até a vigência, é isso que é chamado de vacatio legis, tá? É um tempo que medeia entre a publicação e o início da vigência da lei. Ok? Beleza? Ficou claro? Então, vacatio legis é o período entre a publicação, tá, e a vigência. Agora, a promulgação, à medida que foi promulgado, deixa de ser projeto de lei, né, e passa a existir. Se foi promulgado, não é mais um projeto. Se foi promulgado, é uma lei, já é a lei. Então ela só falta ser o quê? Publicada. E depois precisa ver a sua vigência, certo? E aí nós paramos, gente, nós encerramos aqui com a lei. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre, já que nós estamos tratando sobre lei, nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios gerais do direito. Então, para que serve? Qual é o objetivo dos princípios? Qual é a finalidade do princípio? Né? Se o princípio ele ocupa um lugar, como se diria assim, privilegiado na ordem legal, se ele representa a base de qualquer construção legal, porque nós sabemos que são pessoas com mentalidades diferentes, pessoas com necessidades diferentes, sociedades que precisam de uma decisão e às vezes o juiz não tem uma lei específica e ele não quer utilizar uma lei como analogia, mas ele pode utilizar-se dos princípios para fundamentar a sua decisão no caso de uma ausência. Para que serve o princípio? Ele vai atuar como para suprir uma lacuna deixada pela lei. Nós vamos ver isso aqui, ok? Então vamos ver um pouquinho mais sobre os princípios.
Os princípios gerais do direito ocupam um lugar privilegiado na ordem legal positiva e representam a base de qualquer construção legal, em diferentes atividades jurídicas. Base, construção legal em diferentes atividades jurídicas. Veja, a essência dos princípios legais reside na sua generalidade. Então, generalidade, o princípio ele é geral, é para uma abrangência maior, é para que venha alcançar a todos. Então, nós vamos ver agora o que são os princípios gerais do direito. Ó, o que são os princípios gerais do direito? Os princípios gerais do direito são orientações macro ou guia teórico norteador da política e da prática jurídicas. São compostos de subjetividades e de conteúdo valorativo de características genéricas. Segundo Manuel Gonçalves, os princípios gerais do direito vão em direção a uma situação jurídica específica. Por quê? Ele está dizendo aqui que os princípios eles têm uma orientação e ele tem o quê? Tem um guia teórico. Por que ele diz que é um guia teórico norteador da política e da prática jurídica? Porque o juiz ele pode, na ausência da lei, ele pode utilizar-se desse princípio, vai nortear o magistrado, ou aquele que vai fazer a interpretação da lei, para que ele alcance ou chegue ao bem jurídico desejado. Porque ele não pode simplesmente falar que não vai julgar, porque não existe uma lei específica, ou que não tem como fazer valer o direito de alguém, porque a lei não existe. E nós vimos que às vezes o direito, né, não evolui com a mesma rapidez, né, que evolui a sociedade. E aí ele precisa o quê? Valorar. Por isso que ele diz que vão em direção a uma situação jurídica específica. Ele vai utilizar desses princípios para ele fundamentar a sua decisão. Porque primeiro, como nós estamos falando, é o civil law, ele tem que basear, e não o common law, né? Ele tem que basear na lei. Ele tem que basear na lei. Mas se não tem uma lei, ele vai basear nos princípios. Por isso que os princípios, ele é o quê? Ele vai suprir, como eu disse anteriormente, ele vai suprir uma lacuna deixada pela lei. São compostos de subjetividade e de conteúdo valorativo. Por quê? Composto subjetivo é aquilo que às vezes as pessoas vão achando. Criaram-se esses princípios do direito. Foram criados esses princípios com essa subjetividade. Mas ele tem um valor imenso, né? Agora, eles são aplicados, ou esses princípios gerais do direito, eles vão em direção ao quê? A uma situação jurídica específica. Ele vai ter uma finalidade, ele vai ter a sua especificidade, aquele princípio, né? As orientações gerais servem, sobretudo, para auxiliar o intérprete na hora de encontrar soluções. Lembra que eu falei de orientações gerais, soluções e aplicação das normas, principalmente quando elas não dão as respostas necessárias para a resolução do problema jurídico em questão. Então, o magistrado ele se depara... Quem é o intérprete da lei aqui nós estamos falando? Vamos tratar aqui. O magistrado, o juiz, para aplicar-se a norma. Então ele fica sem fundamento jurídico, porque ele precisa de um auxílio. A norma, ou seja, a lei, podemos dizer assim, a lei não fundamenta, a lei não dá um respaldo a ele para a sua fundamentação, para aquele problema jurídico. E aí o que ele faz? Poxa, eu não concordei com a lei, eu não tenho fundamentação aqui, não achei que não foi suficiente na hora que ele estiver interpretando a lei. Então o que eu vou fazer valer aqui agora? Eu vou utilizar-se de um princípio. Aí o princípio vai suprir, olha o princípio, auxiliando o intérprete a encontrar uma solução, já que a lei não atendeu. A lei
não cumpriu ou não atingiu uma finalidade esperada. Então essas são as orientações gerais, né, para que servem os princípios. Vamos lá. Veja, os princípios possuem tríplice função, como indica o professor Inocêncio Mártires Coelho. Veja, princípio, uma tripla função. Vamos ver uma função, que é a função informadora. O princípio tem uma função informadora. Por quê? Ele inspira o legislador servindo de fundamento para o ordenamento jurídico. Ele vai inspirar, ele vai facilitar o legislador, aqui no caso, ao juiz, ao intérprete, porque ele vai utilizar do fundamento daquele princípio para atingir, para chegar ao resultado. Veja, e o outro tripé que ele traz, a outra tríplice, é a normativa, pois atuam como fonte supletiva da lei para os casos de lacuna. Atua como fonte supletiva, então ele vai suprir, né? Ele vai complementar aquela decisão do juiz baseada na lei, ou porque a lei não foi suficiente para atender, né, a sua justificativa. E aí ele utiliza também dos princípios. E a interpretadora, como critério de orientação para o intérprete e para a magistratura. Para o intérprete da lei e para a magistratura. Aqui, então é o critério de orientação, vai orientar o juiz. Ó, juiz, o senhor pode fundamentar em cima desse princípio aqui. Então, informadora, um tríplice, né? Os princípios possuem a função de informar, de normativa e da interpretação. Este é o objetivo do princípio. Vai informar a ele, vai inspirar o legislador ali, né, de fundamentos para o ordenamento jurídico, vai inspirar o legislador, vai dar a ele uma noção, vai abrir um leque na cabeça quando ele lê o princípio, ele vai ver um leque, opa, aqui eu tenho a minha fundamentação, vai inspirar a ele, vai levar ele a pensar, a buscar. Se não encontrar uma lei, geralmente quando o intérprete da lei aqui, ou até mesmo os magistrados, quando eles vão julgar que ele não tem, assim, uma decisão pronta, ele vai buscar nos princípios, gente. É os princípios que vai ajudar ao intérprete ou ao magistrado a fazer o que? Esta interpretação. Olha só. Quando surgiu os princípios gerais do direito? Os princípios são utilizados desde o justnaturalismo romano, mas ganharam força após a Revolução Burguesa, no século XVIII, e o surgimento do positivismo jurídico. Então, os princípios são utilizados desde o justnaturalismo. O justnaturalismo dando uma contribuição ainda hoje para o positivismo, para o surgimento do positivismo. Apesar da prevalência do positivismo jurídico, o justnaturalismo jamais desapareceu e a utilização dos princípios gerais é um eterno retorno ao direito natural. Lembra? Quando nós vimos lá nas nossas primeiras aulas lá, sobre o mundo natural e o mundo cultural. Esses são os princípios norteadores dos direitos. Eles são utilizados, a utilização desde aquela época. Não tem lei, não foi criado, não tem lá na lei. Vamos ver o que diz aí os princípios. Vamos basear nos costumes para decidir alguma coisa ou tomar uma decisão. Já que a lei vigente, já que o positivismo, a lei imposta pelo Estado, ela não traz, né, ou ela não dá uma fundamentação lógica que o intérprete realmente necessita para fundamentar a sua decisão. Veja aqui,
A tese justnaturalista enfatiza que os princípios gerais albergam as supremas verdades do direito, de modo a transcenderem as nacionalidades, sendo comuns aos diversos povos. Ademais, que os princípios gerais correspondem à crença numa ratio juris de caráter universal, que desde os romanos é patrimônio comum que acompanha a humanidade em seu desenvolvimento e ainda se acha presente na consciência jurídica decorrente da natureza das coisas, tal como esta pode ser apreciado pela razão. Isso é uma fala de Coelho, em 2011, um livro de 2011. Por quê? Ademais, os princípios gerais correspondem à crença num ratio juris de caráter universal. Vai dizer que tem caráter universal. O mundo todo, essa ratio juris, toda a raça jurídica, que não podemos dizer assim, vai utilizar desse caráter universal que são os princípios para fundamentar as suas decisões. Isso não é uma coisa de hoje. É uma coisa que vem se arrastando ao longo dos tempos, como nós vimos que é desde o justnaturalismo, é o direito natural contribuindo para o positivismo jurídico. Isso tudo por conta de quê? Por conta da natureza das coisas. A humanidade em seu desenvolvimento e ainda que se acha presente na consciência jurídica decorrente da natureza das coisas. Então a humanidade, mesmo com o homem com tanta evolução, o homem com tanta tecnologia, né? Às vezes é preciso recuar e olhar um pouquinho do passado. O passado serve para nos orientar para alguma coisa, gente. O passado, ele é válido. Mesmo você entendendo que isso é arcaico. É por isso que devemos respeitar os cães. Devemos respeitar os mais velhos, porque eles têm um conhecimento imenso. Já pensou? Só porque o direito natural ficou velho e nós já estamos vivendo um direito positivado, né? Positivismo jurídico. Nós vamos ignorar nada que vem do direito natural vai nos servir. Claro que não é assim. É o justnaturalista que enfatiza os princípios gerais. É ele que dá essa sustentação também. E ele transcende as nacionalidades. Ele não é só no meio nacional, é todo mundo utiliza. Diversos povos utilizam disso. Então, os princípios, eles correspondem à crença num ratio, né? Juros de caráter universal. Todo mundo utiliza desses princípios, desde os romanos, e nós utilizamos ainda hoje. É patrimônio comum que acompanha a humanidade, os princípios gerais do direito. É o que nós vamos ver agora. Sendo assim, os princípios gerais do direito são transfronteiriços devido às múltiplas influências em diferentes sistemas jurídicos e distintas escolas jurídicas. Essas fontes teóricas se conflitam em muitos aspectos, mas se complementam na concepção generalista dos princípios. Então, quer dizer que existe uma influência, essas transformações, né? Essas múltiplas influências em diferentes sistemas jurídicos, diferente às escolas, essas correntes jurídicas, mas como fontes teóricas, às vezes eles se conflitam em muitos aspectos, mas às vezes é preciso utilizar dos princípios para chegar a uma determinada concepção diferente, por conta exatamente dos diversos aspectos, porque esses aspectos às vezes nem sempre eles são favoráveis, nem sempre às vezes eles se coadunam, e às vezes eles
através deles se trazem o quê? Se conflitam, e aí a necessidade de utilizar de quem? Dos princípios para resolver ou solucionar algum tipo de problema. Veja aqui agora, ó, principais princípios gerais do direito. Vamos ver quais são um dos principais princípios. Ó. Os princípios gerais do direito são específicos, por ramos jurídicos. Por isso, trouxe aqueles com maior interdisciplinariedade. Quer dizer o quê? Por isso ele está dizendo que, deixa eu só concluir que nós vamos tratar. Princípio do devido processo legal, princípio do direito de ação, princípio do contraditório e da ampla defesa e princípio da dignidade da pessoa humana. Interdisciplinariedade. Por que ele fala que são específicos por ramos jurídicos? Cada princípio. O direito de trabalho ele tem o seu princípio. O direito civil ele tem o seu princípio. O direito administrativo ele tem o seu princípio. Mas existem os princípios gerais do direito que se aplicam. Por exemplo, ó, esta mistura que às vezes você não sabe, ou se você não quiser utilizar um princípio, se os princípios que tem lá no direito do trabalho não te ajudam, não vai para fundamental para você convencer o juiz, ou o magistrado, ou o intérprete da lei, como queira, né? Você pode utilizar de um outro princípio. Ó, princípio do devido processo legal. O processo ele tem que ser legal. Princípio do direito de ação. Você tem direito de ingressar com uma ação ou não? Princípio de direito de ação, você vai jus? Princípio do contraditório. Você tem direito a se defender? Você tem coragem de contradizer? Então veja que algumas matérias podemos utilizar desses princípios. Por isso que ele diz, são princípios gerais. Porque você não encontrou um respaldo, isso aqui é para o intérprete. Às vezes você não encontrou, você, advogado, não encontrou uma fundamentação lógica na lei, mas você tem um princípio. Aí você vai dizer, poxa, o princípio da dignidade da pessoa humana. Fulano, a Embasa foi lá e cortou a água de fulano. Mas eu não achei nada, não tem lei nenhuma que dê um respaldo. Excelência, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, ninguém pode ficar sem a água, por isso a necessidade do restabelecimento. Então você vai fundamentar em cima desses princípios. Então, esses são os principais princípios gerais do direito. Nós citamos alguns deles aqui e ao longo dos anos vocês vão estudando, vocês vão perceber que são diversos princípios e eles irão orientá-los, tá? Então, no nosso próxima aula, nós trataremos sobre o princípio, né, do devido processo legal. Nós vamos falar sobre o devido processo legal, mas no nosso próximo bloco. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima semana. Fiquem com Deus.